Linguagem das emoções. Qual seria, na sua opinião, a segunda emoção mais mal compreendida? Se você assistiu o vídeo anterior dessa série, a primeira emoção mais mal compreendida, eu acredito que você possa deduzir qual é essa segunda emoção. Para saber mais desses assuntos de forma prática, você pode consultar 3 livros que têm uma visão prática. Um deles é a Linguagem das Emoções, que apresenta uma visão baseada em pesquisas realizadas com pessoas de diferentes culturas, de que as emoções são universais, independem de aprendizado, e existem microexpressões faciais que, em poucos segundos, 4, 5 segundos, a gente já demonstra a manifestação da emoção de forma inconsciente. Para lidar também de forma prática com as emoções, o livro Comunicação Não Violenta tem esse enfoque de entender o que está por trás das emoções, e Simetria Oculta do Amor, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Para falar das emoções básicas, é natural que as emoções sejam um tema pessoal. Para mim, em especial, na minha vida, por muito tempo, eu neguei as emoções. Eu tinha consciência que eu negava, e o pensamento era, a minha crença é que se eu tivesse aberto às emoções, a sentir, como ilusão de que é possível não estar em contato com elas. A gente nega, mas continua sentindo as emoções, mas eu acreditava que a forma que eu fazia funcionava, tinha várias consequências. Mas, a partir de 2007, com terapias alternativas, eu comecei a me abrir para lidar melhor com as emoções e para reconhecer que não, que as emoções são uma parte importante. Não são uma parte importante, mas metade, pelo menos, de quem a gente é. A parte racional, do pensamento lógico é uma, e a parte emocional outra, e elas precisam atuar em harmonia. E na minha busca por harmonia, por equilíbrio, por desenvolvimento pessoal, isso me trouxe um olhar que, em uma vivência, uma imersão sobre as emoções básicas, isso me trouxe uma compreensão melhor, vivencial, sobre como lidar com elas, tristeza, raiva e medo. E a partir de 2020, durante a pandemia, no primeiro ano, eu ofereci atendimentos online de 25 minutos. Eu atendi mais de cerca de 1.000 pessoas, onde eu pude praticar em sessões de 25 minutos esse reconhecimento e a aceitação levada às emoções básicas trazia um alívio, uma mudança da relação em pouco tempo. Então eu apliquei a abordagem da constelação familiar associada à compreensão das emoções básicas, e isso teve resultados muito significativos. Então, 3 emoções básicas que são as dificuldades comuns das pessoas que chegam à terapia, na minha experiência. Uma delas é a tristeza, porque a gente sente como dor e não quer sentir. O medo, que faz a gente querer controlar tudo e estar seguro e ter mais tempo. Geralmente a gente troca, ao invés de agir, a gente quer mais tempo para se preparar, que é o que o medo traz. Porém, o medo em excesso, ele faz você querer controlar, e quanto mais você controla, mais o medo aumenta. Então, também a raiva, cada uma tem a sua função. Eu apresento as emoções como órgãos do sentido, sentidos da consciência. Então, eles comunicam algo que daqui a pouco você vai entender. Então, o livro Linguagem das Emoções traz em profundidade as 7 emoções básicas. Inclusive, você consegue achar páginas onde você faz o exercício de reconhecer as emoções básicas. Bom, então como reconhecer o medo? Às vezes a gente sente medo e não reconhece. Muitas vezes, para não sentir medo, a gente sente raiva e tentar atacar aquela fonte geradora do medo. Então, o medo fisicamente, como sensação, é sentido como um tremor, como uma fraqueza, pernas bambas, frio na barriga. E a gente sente o medo na região do estômago, fisicamente do estômago, intestino, barriga, pernas bambas, tremor no corpo. O medo é uma reação instintiva para proteger, para garantir a sobrevivência. E 3 reações que os outros animais também têm em relação ao medo, que é os 3 Fs do inglês: freeze, fight or flight. Paralisar, lutar ou fugir. Então, o convite que eu trago é o olhar do medo, das emoções básicas, o medo como um sentido da consciência. Se ele é um sentido da consciência, logo ele quer comunicar algo, assim como a visão comunica uma imagem, a audição, um som e assim por diante, o medo comunica uma necessidade. Aí eu pergunto para você, qual necessidade o medo comunica? O medo comunica que uma necessidade precisa ser atendida. Qual seria, na sua opinião?
Então, para entender o medo, se quiser escrever no chat, pode escrever. Então, para entender o medo, é importante entender que o medo, ele aumenta quanto mais você controla. E a reação natural de qualquer pessoa face ao medo é querer controlar. Olha que contradição. Você não quer sentir medo, mas você controla. E porque você controla, você sente medo. Aí o medo aumenta, você controla mais, e aí as consequências de querer controlar o incontrolável, que é a ansiedade, que é o desespero, que é o sentimento de impotência. Qual que é a fonte? Volta para a emoção básica e aprende a lidar com medo, levando a aceitação. Pensa no medo como uma relação com a sua criança interior. Então o medo mostra que há uma necessidade não atendida. E qual a necessidade? Segurança e proteção. Quem acertou? Então, se o medo mostra uma necessidade de segurança e proteção, a gente tem que olhar para ela. E precisa pensar no medo como uma relação, como a sua criança interior, metaforicamente falando, e você precisa ter um diálogo com a criança em você que está com medo, sendo para ela o pai e a mãe que você gostaria, que é algo que eu trago na constelação familiar. Bom, falando brevemente, tem um minuto, sobre o Constela SP, a minha empresa, temos 135 avaliações 5 estrelas no Google Maps e 332 vídeos. Toda semana 2 vídeos novos, quartas e sextas. Case de sucesso, Alexandre Vieira, psicanalista, ele conta que chegou na sessão meio perdido, mas que com o processo ele pôde perceber que ele pode realizar muito mais e que gostou muito da condução da sessão e das ferramentas utilizadas. A Márcia Goulart conta que já tinha feito 10 anos de terapia, mas tinha temas que não tinham sido resolvidos. E que comigo, com a constelação, em 3 sessões, nas 3 primeiras sessões, ela já resolveu 3 temas importantes que ela não tinha resolvido nos 10 anos. Meu diferencial, leveza na solução de questões difíceis, equilíbrio entre resultado e processo, e eu ofereço um acompanhamento de 10 sessões, onde a sessão inicial é de clareza, para trazer clareza, e as sessões seguintes é para resolver, de forma prática, objetiva, a relação com as emoções, para realizar mais. 3 boas referências, pessoas que buscam desenvolvimento pessoal e profissional, que querem melhorar relacionamentos e que buscam satisfação pessoal e produtividade. Por último, deixo aqui meus contatos e qualquer pergunta ou dúvida estou à disposição.